um conteúdo que eu chamo conteúdo de valor, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que ele é muito importante para a gente dentro da nossa teoria da atenção, dentro da nossa metodologia. Muitas pessoas, elas se perguntam ou perguntam sobre a dinâmica do sofrimento e a relação entre sofrimento e felicidade. Isso para a gente é algo fundamental, porque eu costumo dizer que todo o trabalho que nós fazemos de sustentação, ensinando dentro da teoria a dinâmica de sustentar as tensões, ensinando dentro da teoria as pessoas a construírem os seus planos e projetos de felicidade, está ligado, de certa forma, à dinâmica da felicidade. O que a gente acredita? O que a gente trabalha? Quando alguém consegue chegar dentro do seu lugar profundo da sua vida, quando alguém consegue reorientar a sua vida para um caminho que ela vai descobrindo ao longo dos anos, ao longo da vida, essa pessoa tem possibilidade de ser uma pessoa um pouco mais feliz. Isso significa dizer, dentro da nossa teoria de coaching, que felicidade não anula a dinâmica dos problemas. É possível você atravessar momentos, situações delicadas na sua vida e ainda assim você ter a sensação de plenitude e de felicidade. É esse o tema, é esse o assunto que eu vou dialogar, que eu quero dialogar com você. Para aqueles que não me conhecem, algumas pessoas de forma muito afetiva, muito carinhosa, me chamam de Dr. Del. Um dia eu cheguei ali na Rocinha, onde a gente tem um projeto social, e uma das jovens ali, a Rose, veio e me deu um abraço e disse assim: Dr. Del, seja muito bem-vindo. Eu achei gostoso, achei bastante afetivo. Tem um amigo meu também nos Estados Unidos, o Ben Jones, nós vamos ter uma live essa semana no meu Instagram, na quarta ou na quinta, e ele também me chama de Dr. Del. Então, você fique à vontade para me chamar de Del, Dr. Del. Importante é nós estabelecermos essa relação aqui e hoje eu poder entregar mais um conteúdo de valor. As pessoas que, em geral, elas vêm aqui na minha live, elas vêm aqui dentro do meu site, aqui no Facebook, em geral, elas estão buscando uma forma de crescimento. Elas estão buscando uma forma de aprender alguma coisa nova na vida e alguma coisa que seja importante para elas. Sabendo disso, eu faço questão, então, de sempre entregar um conteúdo de valor, alguma coisa que nós trabalhamos a nossa formação em coaching, alguma coisa que eu dei em alguma palestra, em alguma conferência, e, fazendo isso, posso agregar um pouco aí de conhecimento para a sua vida. A grande pergunta que muitas pessoas acabam fazendo, será que existe uma contradição direta entre felicidade e sofrimento? E algumas pessoas vão até um pouco a mais. Eu me lembro de uma vez que eu fui atender uma pessoa aqui no Rio de Janeiro e essa pessoa tinha vivenciado uma dinâmica de dor muito grande, muito profunda. E uma das perguntas que ela me fez dentro do nosso diálogo foi: eu não consigo entender a dinâmica da dor e eu não consigo também entender a dinâmica do sofrimento. De onde vem isso? O que é isso? Que tira a nossa paz, que tira a nossa tranquilidade, que faz a gente ter que mudar trajetórias, mudar rumos, mudar caminhos. Como a gente dá conta de uma situação tão delicada e tão difícil?
E ali, no primeiro momento, eu me dei ao trabalho de escutar a sua dor e não estar tão focado em ter uma resposta para ela, mas estar ali com ela naquele momento. E eu entendi que naquela circunstância, mais do que estar elaborando uma pergunta, uma resposta para ela, mais importante era ouvir a dor que ela trazia para mim. Naquela circunstância, era o mais importante. Mas o interessante é que essa mesma pergunta sobre a dor e sobre o sofrimento, ela atravessa a história da humanidade. Ela está presente em praticamente todas as culturas. Todas as culturas, o ser humano faz essa pergunta sobre a dor e o sofrimento. E parece que, em certa medida, dor e sofrimento desloca o ser humano para um lugar que ele não gostaria de estar. A dor e o sofrimento, em certa medida, elas vão tocar na fragilidade humana, na vulnerabilidade humana. E aí começa, então, a nossa reflexão, óbvio. Quem vem aqui na nossa plataforma já sabe que eu trabalho a partir da teoria da atenção que a gente desenvolveu com alguns estudos. Aqui já começa uma grande tensão que está no ser. Isso é uma questão antropológica, é do ser. Que é a tensão entre ele ter a percepção de que dentro dele tem alguma coisa que é para não dor, e ele ao mesmo tempo percebe que ele sente a dor e sente o sofrimento. E aí ele vive essa tensão. E dentro dessa tensão, na perspectiva humana, seria mais fácil que não existisse a dinâmica de sofrimento. Por isso, essa inquietação enorme quando você ou quando alguém que você conhece, que você acompanha, que você ama, está passando por um processo de sofrimento. Essa é a primeira questão, é a primeira entrada, é a primeira reflexão. Uma questão que para mim aqui é importante, dentre outras, para a gente poder avançar, é uma outra pergunta. Seria possível o ser humano ser criado sem essa dimensão do sofrimento e da dor? É uma outra pergunta. Quando eu faço essa pergunta, eu já estou possibilitando a você, possibilitando todos que estamos junto aqui, nesse diálogo entre sofrimento e felicidade. Como assim? Essa é a pergunta. Como assim? É que existe uma dimensão em mim e em você, na dinâmica do humano, que nós chamamos de dimensão de vulnerabilidade. Palavra difícil, chata, né? Vulnerabilidade a gente também chama de fragilidade. E é interessante porque aqui tem um dado central. O mundo que eu e você nós estamos vivendo, ele agora será dividido na história, talvez, desses séculos, ou do tempo que nós estamos vivendo, entre o mundo antes do Covid-19 e o mundo depois do Covid-19. O mundo com as suas estruturas, com a sua forma de entender a vida, com a sua forma de entender o ser humano, com a sua forma de entender as dinâmicas todas, com a sua forma de vivenciar as organizações, com a sua forma